Queridos, nós estamos começando hoje uma nova série de mensagem que tem o tema A Vida Profundamente Formada. A vida profundamente formada. Ela é baseada, num livro que tem esse tema. Foi escrito pelo pastor Rick Villoda, e ele vai abordar com a gente muitas coisas importantes que nós vamos começar a ver aqui. Que não ligou. Iniciar. Como é que nós, cristãos, nesse tempo que vivemos, podemos crescer na graça, no conhecimento do Senhor? Eu sei que viver não é uma coisa muito fácil, porque tantos desafios, Tem hora que eu fico pensando, falei, será que antigamente era mais fácil ou mais difícil? Mas aí a gente até falou no pequeno grupo, na sexta-feira, a gente ficou pensando sobre essa questão, Se alguém já teve o desejo, por exemplo, de viver numa outra época, Alguns falaram, eu tive vontade lá na época de Jesus, outros não, Falaram, Deus me livre, não tinha água encanada, não tinha luz, não tinha máquina de lavar, pensa que era difícil, E era mesmo, aí a Adriana falando algumas coisas, eu lembrei, quando eu era criança, era poço, lá onde a gente morava, já tinha água encanada, mas eu não sei porque a gente usava mais o poço, se era economia, que tinha gato, cachorro, papagaio, tudo aquilo, não tinha máquina de lavar, não tinha torneira de água quente, a pia era do lado de fora, o banheiro era do lado de fora, Então, tinha as dificuldades daquela época. Só que vão passando, Parece que a gente vive e não sentia tanto. Todo mundo andava a pé, andava quilômetros a pé, gente? Hoje a gente, às vezes, daqui ali, a gente... Ai, meu Deus, não tem um carro, fica difícil, Porque a gente se acostumou com tudo que foi vindo de coisas boas, não são coisas ruins, A tecnologia, a ciência aumentando. Só que se nós não tivermos cuidado, queridos, esta mesma ciência que nos facilita a nossa vida, ela pode nos afastar de Deus. Ela pode nos deixar distante do Senhor. Porque a gente vai ficando o quê? Muito envolvido com muitas coisas. E muitas vezes a gente vai tendo uma vida diante de Deus superficial. É igual lá no mar, Eu não sei, eu gosto muito de mar. E tem muitas pessoas que têm medo, da água, e elas preferem ficar mais no raso. Só que, dependendo do lugar do raso que você está, às vezes a onda ela vem com mais força. Já experimentaram isso? Ela bate porque ela faz, ela gera aquela marola primeiro, aí é gerada também pelo vento e pelo movimento do mar. Aí ela vem, às vezes, se você está... eu gosto de ficar mais ou menos aqui, dando pé, mas... mais para o fundo. Aí você dá aquele pulinho na marola e ela vai arrebentar um pouco mais para frente. Então, às vezes, estar na beirada nem sempre significa que você está seguro. Porque a onda ela pode arrebentar com mais força e até nos derruba, Entra água no ouvido, você cai, aquela confusão. Você não vai se afogar, provavelmente, mas... talvez você vai sentir mais o impacto daquela água batendo em você. E quanto mais na superfície você estiver, maior será também o impacto das tempestades da vida. E quando nós levamos para o lado espiritual, também é assim. Quanto mais profundidade nós tivermos com Deus, mesmo diante das tribulações, Deus vai dar o quê? Paz no coração. Irmãos, porque às vezes as situações, elas nos levam a ser assim, desesperadora. Alguém já passou uma situação aqui desesperadora? Você falou, meu Deus, e agora? O que eu faço? Você olha, parece que não tem saída. É aí onde entra a fé, Acho que todo mundo fez uma carinha aí que sim. E realmente, a vida não é feita, de uma forma... plena, redondinha, vai ter altos e baixos. Isso faz parte da vida que nós temos aqui na Terra. Agora, a diferença de quando nós estamos em profundidade com Deus, é que mesmo no meio da tribulação,
a gente fala, meu Deus, né? A gente pede socorro de Deus e a gente tem o quê? A expectativa, a esperança que Deus vai agir de alguma maneira. A gente às vezes não sabe como, mas a gente crê que o Senhor, Ele pode fazer. E isso é maravilhoso, queridos, que é o que nós vamos ver aqui alguns versículos nesta manhã sobre isso. Que Deus, Ele projetou uma vida especial para cada um de nós. Cada vida aqui, cada família tem um propósito diante de Deus. Ninguém nasceu por acaso. Mas diz a palavra que nós nascemos também pela vontade de Deus. E a vontade de Deus, segundo a Bíblia, o que ela é, irmãos? Boa, perfeita e agradável. Então, mesmo se hoje você estiver num momento de muita tribulação, talvez uma enfermidade, saiba que Deus está no controle, né? Queridos, ontem eu saí daqui, quando eu cheguei em casa, que eu olhei meu pé, eu até levei um susto. Porque cada dia ele estava mais inchado. Ontem ficou um pão, uma bola generalizada, assim. Falei, misericórdia. Mas aí eu pus ele para cima, pus no gelo. Aí eu fiz uma visita online ontem, foi uma benção, quase 2 horas. Então, assim, tem um problema. Não sei, eu até pensei, acho que eu vou ter que ir no médico essa semana ver esse pé, né? Porque do jeito que está, por isso que eu estou aqui, né, irmãos, vestido, tendo essas coisas assim, porque é o que está dando para segurar o pé. Mas, assim, não estou apavorada, não estou desesperada, não deixei, não vou para a igreja hoje, porque olha como eu estou. Não, a fé me anima, a fé me fortalece. E essa palavra desta manhã falou primeiro muito no meu coração, porque nós vamos pensar juntos alguns versículos, aquilo que Deus tem dentro da sua vontade para nós, que é boa, que é perfeita e agradável. Então, se a vontade de Deus é boa, mesmo que talvez o momento não seja bom, você precisa gerar no seu coração essa expectativa, que Deus está cuidando. Um exemplo disso que nós podemos pensar, queridos, é as redes sociais. Acredito que todos têm aqui, ou um Facebook, ou um Instagram, que de vez em quando entra, eu não estou conseguindo entrar nenhum dia, está uma tribulação assim, Mas o que a gente vê lá? Não vê um monte de artista? Não vê um monte de casa bonita? Um monte de coisa diferente? Parece que é todo mundo feliz, que está todo mundo rico, que está todo mundo numa boa, e só a gente que parece que está com a dificuldade, Parece que está todo mundo, assim, algumas pessoas, principalmente mais famosas, parece que o tempo todo elas têm tanta coisa para mostrar, e a gente olha e fala, nossa, acho que eu que estou com problema. Mas, queridos, nem sempre o que está sendo mostrado ali é algo real. Uma foto não pode traduzir, por exemplo, emoções e sentimentos. Uma foto, outro dia alguém falou para mim, nossa, mas vocês já terminaram? Eu estou vendo as fotos lá da igreja, estão tão lindas, tão maravilhosas. Eu falei, está indo, Os irmãos procuram o melhor ângulo, aí a gente pintou ali, pintou aqui já foi grafiado e tal. Então, dá uma aparência. Mas quando vocês estão aqui dentro, que dão uma olhada geral, enxergam que ainda tem bastante coisa para ser feita, não é? E é assim, queridos, na rede social, infelizmente, tem uma realidade por trás daquilo, que se você gosta de ver, de acompanhar a internet, todos os dias aparecem muitas pessoas que estão ali postando, que têm uma vida maravilhosa, elas são infelizes, algumas tiram a sua vida, se suicidam. E aí as pessoas falam, mas como? Essa pessoa ontem postou um monte de coisa. Porque elas estão vivendo uma vida superficial. Não esta vontade de Deus, boa, perfeita e agradável. A questão das drogas, queridos, que hoje está sendo até liberado aí já para uso pessoal. Eu vou pedir só para trazer água para mim, fazendo um favor. A questão das drogas sendo liberada no nosso país, a gente vê que parece legal, tem tantas gramas lá, mas ainda há um efeito destruidor, A Gizinha está aqui, nossa enfermeira, queridos, ela trabalha, no CAPS, que trabalha, que é um centro de atenção lá psicossocial, que ela sabe, que ela vê, quanto a droga destrói.
Eu, né, já atendi uma pessoa um tempo que, eu uso só no social, e hoje essa pessoa, encontrei algumas vezes, uma pessoa até me falou, tá praticamente um morador de rua, e o pai é empresário, sabe, muitas condições boas financeiras, mas por viver essa superficialidade, só buscando essas coisas naturais, as pessoas vão se afastando de Deus. Então, se você, de repente, não tem uma foto para postar, obrigada, uma viagem, algo, fique em paz. Né? Às vezes não dá tempo nem a gente entrar lá para ver. Fique em paz. Porque o mais importante não é o que está aparecendo, mas muitas vezes, queridos, é o que está embaixo. A gente tem ido em alguns encontros proféticos, né? Estou até com bastante saudade de ir. O último que nós fomos foi em março, de ativação profética. E eu fui... Esse desenho aqui tem 2 desenhos que foram entregues no mesmo dia. Então, as meninas da dança, né, elas já foram. Então, assim, às vezes eles fazem um trabalho de dar uns lápis de cor, papel, né, e eles vão falando de algo espiritual. Às vezes eles pedem para a gente fazer um desenho e depois a gente vai trocar aquele desenho e você vai traduzir uma palavra profética que o Senhor vai colocar no seu coração. Em junho de 2021, nós fomos em um encontro e foi muito interessante, que nós tivemos 2 desenhos ali que eu ganhei, né? Então, um aqui, não sei se vocês vão conseguir ver, vou mais pertinho. O que traduz para vocês aqui? Vocês conseguem enxergar? Deixa eu abrir, né? Também estou mostrando metade do meu desenho. Agora vai dar. Raízes. O que mais? O que vocês conseguem ver aqui? Uma árvore. Raízes. Isso mesmo. Tem uns matinhos. Quem falou? Uns capim, é isso mesmo, uns matinhos aqui do lado da árvore, né? Então, foi-me entregue esse desenho, né? Sendo algo profético, a pessoa que me entregou, falando sobre que a igreja, né? E esse desenho foi algo interessante, queridos, que não foi só para mim. A pessoa que me entregou, né, aquela palavra profética, ela disse sobre a igreja. Ela falou, olha, a igreja precisa criar raízes. Depois até comprei um livro que tem o título Enraizados, né, que ela fala disso, que a nossa vida espiritual, ela vai depender da nossa profundidade com Deus. Quanto mais eu tiver raízes com Deus, mais profundo será o meu relacionamento. Depois eu ganhei outro desenho, olha que interessante. Aí, vou passar desse lado aqui, ó. O que vocês veem aqui? Clarinho, né? Porque já faz tempo. Uma árvore, mas ela é diferente da outra, não é? Maior. Tem raízes também. Nessa ativação profética aqui, o que o pessoal falou? O pessoal falou para mim, olha, vocês, e foi esse termo as 2, vocês vão chegar a lugares altos, mas vocês precisam criar raízes. E a partir daquele momento, queridos, isso aqui faz parte do meu devocional, todos os dias eu oro por mim, pela igreja, nosso ministério, para quê? Para que cada cristão aqui tenha raízes em Deus. Porque quando nós temos raízes em Deus, nós vamos chegar a lugares altos. Essa árvore está simbolizando isso, lugares altos, né? Ela é mais fininha, a copa está lá no alto. E é isso que nós precisamos entender nesta manhã, neste dia. E a série vai nos levar a isso, até uma vida profunda com Deus. A vida profunda, ela traduz um encontro real com Deus. Porque se nós pensarmos, né, tantas pessoas conhecem Deus, ouvem falar de Deus, ou até algum certo tempo frequentaram alguma igreja, e no passar do tempo elas deixaram. E
O que isso pode significar, pensando no desenho que eu mostrei para vocês? Que essas pessoas que conhecem Deus e deixam Deus, não criaram raízes. Estão numa vida superficial. E não é isso que o Senhor quer. Por quê, queridos? Isso é perigoso. A superficialidade, ela nos deforma a nossa fé. Nós fomos criados para viver uma vida profunda com Deus. Uma vida profunda é uma vida de oração, de busca, de conhecimento de Deus. Não é que, eu tenho Deus, pronto, eu não vou passar nenhuma dificuldade na minha vida. Você vai passar. Porque Jesus falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Mas é a profundidade da nossa raiz, queridos, que vai fazer isso. Nesses tempos de chuvas, de vento, todas as vezes que vem uma ventania muito forte, chuvas fortes, o que acontece com a natureza? Que a gente ouve aí os noticiários. Várias árvores caem. Árvores grandes, árvores antigas, e o que o pessoal fala, Nossa, ou é porque é velho, ou porque estava doente. Mas também significa que a raiz já não estava tão profunda. E na nossa vida, Deus quer sempre na nossa vida espiritual, queridos. Ele quer que a gente volte à nossa essência, porque o homem, quando foi criado, foi para ser assim algo extraordinário, Pessoas comuns transformadas em extraordinários discípulos de Jesus. Então, ser extraordinário não é, às vezes, por mais que a gente deseje, falar, nossa, extraordinário, receber uma bênção extraordinária é receber um monte de dinheiro, ganhar algo assim extraordinário. Muitas vezes está relacionado à sua comunhão com Deus, de você orar mesmo no meio da sua necessidade, da dificuldade, e saber que Deus quer te transformar. Quando a gente olha para a palavra, queridos, não é uma coisa atual, não. Paulo, ele escreve lá para os irmãos da Galácia, lá em Gálatas 1, o 6 e o 7, dizendo assim, admiro-me que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Então, os irmãos de Gálatas, eles se converteram, aceitaram a Jesus, foram batizados. Só que, de repente, no meio lá daquele movimento da graça de Deus, outras pessoas, outros judeus começaram a falar outras coisas contra o evangelho. E eles, se afastaram, deixaram a Jesus. Por quê, queridos? Eles estavam também vivendo uma vida superficial. E a gente vê, então, que quando há essa confusão, parece uma confusão, a pessoa aceita, começa a caminhar com Cristo, mas de repente alguém fala. E é muito comum, queridos, no começo da nossa fé, a gente vive algo maravilhoso, esse extraordinário encontro com Deus. Mas muitas pessoas começam a falar outras coisas. Ai, que bobeira, você está indo para a igreja. Vocês aqui, domingo de manhã, um dia frio, um dia chuvoso, vocês podiam estar fazendo outra coisa, descansando, relaxando em casa. Mas vocês escolheram ter esse compromisso com Deus. E glória a Deus pela vida de vocês. Isso significa que vocês estão buscando cada vez mais ter essas raízes em Deus. Aleluia! E quanto mais vocês buscarem, mais vocês serão fortes. E fortes, talvez, não aos olhos das pessoas do mundo, mas aos olhos de Deus. Sabe, às vezes, queridos, nós passamos tribulações tão grandes que nós não temos nem força para orar. A gente só chora, A gente chora, a gente até fala, Deus, eu não sei por que isso está acontecendo. Tem misericórdia de mim. E Deus, Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo o seu clamor. Mas, queridos, tem um tempo para a nossa prova passar. São fases que nós passamos também na nossa vida para nos fortalecer, para nos amadurecer, para que a gente possa crescer
e ser graça, estar dentro da graça de Deus. Porque é uma coisa, irmãos, as provações, elas forjam o nosso caráter. Porque as nossas mudanças, elas não acontecem de fora para dentro. Elas acontecem ao contrário, de dentro para fora. Então, é isso que muitas vezes as lutas e as provas fazem conosco. E às vezes, hoje o Evangelho é pregado muito nesse sentido. Não, Deus ele é aquele que abençoa e está tudo bem. É só você aceitar Jesus, sua vida vai mudar. Sua vida vai mudar espiritualmente. Quanto mais você caminha com Deus, mais fortalecimento você terá. Mas algumas coisas, queridos, para trabalhar, para o Espírito Santo trabalhar na sua vida, vai ter que mudar de dentro para fora. E aos poucos, ninguém muda assim, tá bom, então eu quero mudança, quero isso e aquilo, mudei e acabou. Não. Aos poucos, gradualmente nós vamos mudando, as coisas vão acontecendo, o Espírito Santo vai nos dando entendimento e a gente vai entendendo. E o nosso alvo é até que Cristo seja formado em nós. Vamos ficar crentes perfeitos? Não. Se chegar a um nível de perfeição, Jesus vai te levar. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós vamos errar, nós vamos falhar, nós vamos aprender, nós vamos cair, nós vamos levantar. Mas se as nossas raízes estiverem em Cristo Jesus, cada vez você vai mais se fortalecer e crescer a chegar em lugares altos. Lugares altos, queridos, ter um entendimento de Deus, a graça de Deus, sabe? Testemunhar as pessoas, orar pelas pessoas, pregar a palavra de Deus. Mas a gente só consegue isso quando a gente está fortalecido no Espírito Santo de Deus. Bem? Então, nosso tema para hoje é supere a vida exausta com ritmos contemplativos. Salmo 46, 10 diz, eu vou me aquietar e saber que tu és Deus. E diante dessa introdução, queridos, às vezes a gente corre demais. Hoje o tempo parece que exige muito da gente, E uma coisa que eu tenho aprendido, que assim, por mais que as empresas hoje valorizam muito o quê? Aquele funcionário que faz de tudo, que pode fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Tem até um nome que me fugiu à memória agora, mas é uma pessoa proativa, Mas, na vida cristã, se você olhar lá os frutos do Espírito, não tem proatividade, não é fruto do Espírito. Não é? E, às vezes, queridos, com essa correria, nós falamos de raízes. Se eu não buscar as coisas do céu, eu não vou criar raiz. E, justamente, queridos, porque a gente, às vezes, corre muito, acelera muito, para dar conta de tudo que esse tempo a gente parece que tem que dar. Se nós não tivermos cuidado, nós vamos deixar as coisas espirituais que nós precisamos viver. E o problema não é a velocidade, porque algumas profissões, algumas coisas que vocês fazem, vão precisar ser ágil, ser dinâmico, estudar, se capacitar. Faz parte dessa vida. Só que nós vamos ter que tomar cuidado de correr muito e, de repente, não chegar no lugar que Deus quer para você. Aleluia! Tem até um ditado chinês que diz que a lebre, o coelho, pode até chegar mais rápido, mas somente a tartaruga aproveita a jornada, porque ela vai contemplando. E, às vezes, na nossa vida, a gente não consegue contemplar. Eu, essa semana, tive uma experiência assim, mesmo diante das loucuras que vivemos, como eu não estou conseguindo trabalhar assim, como eu gosto, até mesmo nas redes sociais, os grupos, as coisas, não estou conseguindo, porque a gente está o tempo todo envolvido na reforma. Mas algo que eu percebi alguns dias atrás, no final de julho, eu percebi que eu estava ficando esgotada, física, mentalmente. Porque, às vezes, mesmo a gente sabendo que tem muita coisa, a gente tem que respeitar o nosso corpo, respeitar o nosso limite. Eu falei ontem, acho que Deus vai me deixar com gesso no pé só para me parar.
Que só assim, estava pensando, eu fico falando com Deus. Irmãos, mas é isso. Só que esse ritmo, nós temos que tomar cuidado. Eu saí, né, falei para o Lucas, falei para o pastor Luciano, falou, eu vou dar uma saída, preciso de uns dias, preciso respirar, descansar, desconectar dessa reforma, ainda que a gente estava lá, né, e o pessoal me mandando mensagem, me ligando, mas deu para aproveitar, deu para sair. Queridos, esgotamento, fadiga, faz mal para a nossa saúde, nos adoece. E também, se nós não tomarmos cuidado, ele entra e desanima a nossa fé, tira as nossas forças espirituais. A nossa emoção e a nossa fé, elas caminham muito pertinho. É uma linha tênue, fininha. E nós precisamos, como seres humanos, descansar. Cansaço, fadiga, gera desânimo em todas as áreas da nossa vida. E aí nós vamos ter que, talvez, trabalhar naquilo que é prioridade. E a nossa fé também precisa ser prioridade. Não é? Tem um versículo lá em Mateus 6,33 que diz o quê? Quem sabe esse versículo? Ninguém. Aí eu falo, o irmão Eduardo sabe. Cadê ele? Está escondido? Lá atrás? Ah, lá no escuro. Ó. Por isso que eu não gosto de escuro, não estava vendo que ele estava sentado. Exatamente, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça e... Amém. As demais coisas serão acrescentadas. Então, queridos, vamos começar a colocar em Deus as nossas prioridades. Às vezes a gente prioriza tantas outras coisas e a gente não consegue levar a fundo. Começa... E vem o desânimo, vem a tristeza, vem as tribulações, e você não consegue estar aplainado. Então, nós vamos ver aqui alguns pontos que vão nos ajudar, mas antes de entrar nesses pontos, eu queria só falar de Jesus. Que a gente possa aprender nessa série também a olhar para Ele. E a ver que quando Jesus estava aqui na sua vida terrena, Ele tinha algo diferente que Ele fazia, que a gente pode chamar de solicitude da vida. Que é assim, queridos, Jesus, alguns momentos, ele tirava para buscar Deus. E ele era Deus, era o Filho de Deus. Vários momentos ele sai de cena para justamente ter essa conexão com o céu. Mateus 14, 23 diz, olha, depois de despedir a multidão, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho. No deserto mesmo, vocês lembram lá? Quantos dias Jesus ficou no deserto? 40 dias. E ele ficou, o quê? Se preparando espiritualmente, queridos, para vencer, ter força lá no seu ministério. Então, nós vamos precisar de armas espirituais para a gente vencer. Tem uma passagem, uma parte também, que é bem interessante da gente pensar sobre Jesus. Lá em Marcos 4, fala que veio uma grande tempestade. Marcos 4, 38. Olha que interessante. Jesus estava na polpa do barco, dormindo com a cabeça num travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram, mestre, não te importa que vamos morrer? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar, aquieta-se e acalma. E o vento se aquietou e se fez completa bonança. E aí Jesus pergunta aos discípulos, por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Outras traduções até diz, homens de pouca fé. Não é pouca fé no sentido do café, mas da fé ser pequena, porque, queridos, eles já tinham visto maravilhas, sinais, prodígios que Jesus estava fazendo, e Jesus estava no barco com eles, mas eles estavam o quê? Com medo, apavorados, devia ser um barquinho bem rústico, lá no meio do mar mesmo, a tempestade vindo, mas Jesus não estava nem preocupado, estava lá dormindo. E aí eles acordam, então Jesus levanta, vai, com toda a autoridade dos céus, e acalma o mar, o vento.
E esse Deus, queridos, Ele é poderoso. E aí eu quero perguntar para vocês, vocês conseguem descansar no meio da tempestade? E dessa tempestade da vida? Vocês estão conseguindo descansar ou vocês estão apavorados? Estão com medo, estão desesperados. Ai, meu Deus, o que vai ser? O que vai acontecer? Falei isso no começo, às vezes a gente fica, né? Mas será que é o tempo todo, irmãos, que a gente fica assim, desesperado? Ou a gente tem tido paz no meio de toda a tribulação? Porque a nossa intimidade com Deus vai nos dar autoridade para vencer um mundo repleto de turbulência. É a sua fé que vai fazer a diferença. Essa busca de Deus, né? Como foi Jesus que falou lá em Mateus 6. Buscai primeiro o reino de Deus, a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas, queridos, no sentido das suas necessidades, daquilo que você precisa, daquilo que está tirando a sua paz, daquilo que está, talvez, tirando o seu sono. Ah, pastor, mas está acontecendo, eu sei que está acontecendo. Mas o Senhor está vendo, o Senhor está com você. Se você buscar o Senhor. Queridos, Deus nunca nos abandona. Nunca. Quem abandona Deus somos nós. Então, muitas vezes, nós precisamos rever algumas das nossas atitudes. Eu queria ler com vocês aqui em 1 Reis 19, 11. Se você puder abrir sua Bíblia, ou sua Bíblia online. 1 Reis 19. Primeira Reis 19. Nós vamos ler aqui do 11 ao 13. Nós aprendermos com o homem de Deus. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo que separou os montes, os esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. E depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Mas quando Elias ouviu, puxou a capa para cobrir o rosto, saiu e ficou à entrada da caverna. E uma voz lhe perguntou: o que você está fazendo aqui, Elias? Aleluia. Queridos, Elias estava fugindo de Jezabel. Um homem de Deus, um profeta, né, que tinha acabado de viver uma experiência extraordinária, tinha orado lá, né? Tinha feito um altar primeiro, fez um desafio com os profetas de Baal, e aí, ora, cai fogo do céu, Deus se manifesta, Ele vê a glória, eles matam lá todos os profetas de Baal. Só que aí Jezabel manda uma mensagem para ele, né? Assim como você fez com os meus profetas, amanhã, essa hora, você está morto, então você tem 24 horas para morrer. E ele fica desesperado, então ele foge. Porque, queridos, ele não estava descansando em Deus diante da tribulação. Ele foge, né? Vai primeiro para um outro lugar, lá para um monte. Deus manda lá, né, levar algo sobrenatural para ele comer. E ele, depois daquela comida, ele caminha 40 dias até aqui, né, o Monte Horebe. E lá ele tem uma experiência sobrenatural com Deus. Por quê? Ele precisava renovar esta força em Deus. E aí aconteceu aqui onde a gente leu várias coisas, né? Teve terremoto que esmigalhou as rochas, vento forte, terremoto, fogo. Aí podia falar, nossa, é Deus, né? Fogo, vento, terremoto. Só que nada disso
manifestou a presença de Deus. Mas sim, no finalzinho, o quê? Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. E aí, Elias entendeu que era a presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus, ele puxa a capa, cobre o rosto. E ele ouve a voz do Senhor. Elias, o que é que você está fazendo aí? E ele, então, ele se justifica diante de Deus, fala da perseguição, fala que estava sozinho. Mas Deus manda ele se animar. E quando nós olhamos para aqui, queridos, tem algo precioso para nós, que nós precisamos ter um tempo de oração, mas também um tempo de ouvir a voz de Deus. Quando nós falamos de alguns versículos de Jesus, e a vida de Jesus está toda traduzida em oração, eu vejo que hoje, muitas vezes, nós oramos muito até, muitas pessoas oram todos os dias, tem o devocional, só que não dá um tempo para ouvir a voz de Deus. E é justamente a voz de Deus que vai te guiar, é justamente a voz de Deus que vai te ajudar a se livrar das lutas e tribulações. A gente só fala, né? Diz, abençoa meu dia, meu caminho e a minha entrada. Apesar de não estar gostando muito, mas eu tenho orado bastante de madrugada, não gostando de orar, né, irmãos? Mas às vezes aí eu não consigo dormir mais. Acorda 4 horas, pum, já era. Aí é ruim, né? Que aí o dia a cabeça fica pesada. Mas algo que está me ensinando, porque é na madrugada que muitas vezes, né, você orou, aí você fica esperando para dormir de novo, aí você não dorme. E ali você fica, ouve alguns barulhinhos da noite, das coisas, e ali eu percebo muitas vezes Deus falando comigo. E isso é a solitude. Orar é importante, queridos, mas a gente precisa também dar espaço para Deus falar conosco. Porque é aí que vem a direção. Mas eu orei antes, tem gente que até fala, passa algumas situações difíceis, eu falei, tá, você orou, mas você esperou a resposta de Deus? Não, porque tinha que resolver naquela hora. A maioria dos nossos problemas não precisa resolver imediatamente, queridos. Aleluia! Às vezes, sabe, quando Jesus fala lá de orar no nosso quarto, né? É justamente para isso, para você ter um tempo com você e Deus. Deus ouve a nossa oração em todo o tempo, entenda isso. A gente pode orar em pé, deitado, sabe, num hospital, enfim, qualquer lugar. Mas você também precisa aquietar o teu coração e dar esse tempo, né? Para que Deus fale com você. Algum tempo atrás, né, ficou muito conhecido um livro falando da experiência do monge lá, o monge executivo, né? Que ele falava sobre isso, o livro, sobre você tirar um tempo, você olhar as outras coisas. E a gente, às vezes, queridos, fica nessa loucura frenética de só fazer, de realizar, de tem que dar conta. E isso é prejudicial também à nossa fé, porque isso nos rouba, às vezes, o nosso tempo com Deus e tempo de ouvir a voz de Deus. Então, o primeiro passo para você superar uma vida exaustiva e ter comunhão com Deus, ter raízes em Deus, é ter um tempo de oração silencioso. Orar, parar e esperar Deus falar com você. Isso é muito importante. Então, não é o muito falar, não é as palavras certas, né? Que eu vou orar. Cada um tem as suas palavras, mas não fique focado na técnica, né? Mas no relacionamento. Nós precisamos ter relacionamento com Deus. Outro ponto, exclua o tédio, né? Tem gente que fala, nossa, orar é um tédio, é cansativo. A gente não está tendo oração agora, mas eu creio que daqui umas 2 semanas a gente vai dar um jeito para voltar presencial. Não sei, eu estou com umas ideias aqui, online também. Mas as reuniões de oração são aqui que vem menos pessoas, sim ou não? Né? Os irmãos de oração sabem, a gente estava tendo segunda e sábado. Porque as pessoas, é cansativo, ou vem com as pessoas, não. Mas é um tempo precioso, queridos. E a gente precisa também, sabe, não levar por esse lado, que é um tédio, não. É busca de Deus, é presença de Deus. E quando você orar, procure tirar as distrações, né? Eu até deixo, às vezes, o celular assim. Eu deixo a maioria das vezes no mudo, mas fica as luzinhas, né, notificação.
No celular mesmo, eu não sei o que acontece. Toda hora entra. Não sei se é muito grupo, é muita coisa, né? E a gente precisa tirar as distrações para ouvir a voz de Deus, porque senão a gente não consegue descansar. O segundo é aprender o princípio do descanso. Uma coisa interessante, queridos, no descanso, é assim, lembra lá, né, quando Deus tirou o povo de Israel do Egito, ele instituiu um dia de descanso para o povo de Israel. Qual é o dia? Sábado. Mas não era o dia em si que Deus queria mostrar para eles. Deus queria que eles tivessem um dia de descanso e de busca de Deus. Hoje a gente entende por que a maioria das igrejas faz os cultos no domingo, porque o domingo foi da ressurreição. Então é um tempo que as pessoas, têm a folga, que foi instituído folgas nos nossos trabalhos também. E isso a gente precisa ter consciência, que a gente precisa, não importa o dia, mas você precisa ter um tempo com Deus. Que bom que você veio hoje. Que bom que Deus tem nos dado, mesmo no meio de uma reforma, esse tempo para a gente estar juntos. Muitas pessoas falam, mas vocês não deveriam estar fazendo assim. Às vezes até os profissionais que trabalham aqui. Eu falo, não, mas aqui já é a igreja, filho. Esquece. Ontem nós lavamos a escada ali, e aí o rapaz estava trabalhando aqui, e falou, mas você não tem que fazer isso agora. Tem que fazer quando acabar a reforma. Eu falei, filho, a igreja é aqui. Você esqueceu? A gente tem que deixar preparado, tem que deixar arrumado. Então, o ambiente da nossa reunião, queridos, é um ponto, porque você vem, você adora, você canta, você oferta, você ouve testemunhos, mas isso precisa ser uma continuidade na sua casa, para que você viva a presença de Deus, Lá em Êxodo 20, verso 8, diz, lembra-te do dia de sábado para santificar, trabalharás 6 dias e nele fará todos os teus trabalhos. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. E eles não faziam trabalho nenhum. E, queridos, deixe um tempo para Deus também. Nós somos o templo do Espírito Santo, mas é quando nós nos congregamos aqui que nós sentimos também a presença de Deus. É tão bom, é tão maravilhoso. Cantamos canções maravilhosas aqui com o Ministério de Louvor. Venha o teu reino. Aí quando a gente clama para que Deus traga o reino, quando a gente canta que é a graça de Deus que nos alcançou, é algo maravilhoso, enche o nosso coração. E isso é um combustível para que você tenha uma semana abençoada. E não importa o dia, mas se esforce de estar. Hoje nós congregamos domingo, se esforce para estar aos domingos. Se esforce para participar de um pequeno grupo durante a semana. Porque aí você vai o quê? Se fortalecendo. Nós temos ouvido os grandes testemunhos, irmãos, dos pequenos grupos, de coisas que Deus está fazendo, e glória a Deus por isso, isso é importante. E quando nós não deixamos esse tempo, a gente atropela tudo, todo dia fazendo alguma coisa, não temos tempo para Deus, vai acontecendo algumas coisas, o nosso corpo fica cansado, a nossa mente cansa, e a nossa alma também cansa. A nossa alma é o nosso centro das emoções, porque a gente não consegue ouvir a voz de Deus, eu não consigo parar, eu não consigo contemplar a natureza, e isso é prejudicial. E o problema, queridos, não é o trabalho novamente, porque desde a criação do mundo, as pessoas já trabalhavam, O trabalho existia antes do pecado entrar no mundo. Quando Deus criou Adão e Eva, Ele deu tarefas para eles. Então, o trabalho não é pecado. Traz tribulações, mas não é pecado. É bênção de Deus. A gente, quando não está trabalhando, a gente fica tribulado. Meu Deus, tem misericórdia. Então, pense uma coisa nesta manhã. Quem traz o crescimento é Deus. Deus, Ele abençoa o nosso trabalho. Como o pastor João ministrou na oração da fé. Queridos, tem um salmo que fala, não é o nosso correr, não é comer o pão das dores, não é deixar de dormir que a gente vai ser abençoado. Porque a bênção do Senhor, diz a palavra, que ela enriquece e não acrescenta dores. Então, descanse no Senhor, aprenda a descansar, aprenda a ter esse tempo com o Senhor.
E o último ponto é: dedique-se na leitura cuidadosa da Bíblia. Queridos, quando a gente está nessa luta frenética, corrida, né, a gente, às vezes, o tempo que tem, o que a gente faz? Pega o celular, vai ler mensagem, vai entrar no Face, em outras redes, vai assistir uma série. E Deus, onde é que Ele está? Onde é que está a palavra de Deus na sua vida? Que lugar que ela tem? Será que nós falamos aqui em meditar, em descansar? Será que você tem tido esse tempo com Deus? Sabe, Senhor, tem sido maravilhoso, eu digo assim, o grupo das mulheres, nem sempre eu escrevo, né, irmãos? Mas praticamente todos os dias eu leio, eu escuto as mensagens que estão sendo colocadas ali. Isso alegra meu coração, me dá paz, né? Porque são palavras tão abençoadas, cada dia uma mulher traz uma palavra. Às vezes a gente não responde, né? Mas não é porque não ouviu, é porque está um monte de coisa. E às vezes, então, no tempo livre, a gente não tem um tempo para Deus. Então, se você quer criar raízes, medite na palavra. Porque é ela que fortalece você. Ela que deixa você um crente mais forte, convicto das coisas que Deus pode fazer na sua vida. Ler a Bíblia, queridos, não pode ser de uma maneira desatenta, descuidada. É ler com o propósito de ouvir a voz de Deus, sabe? De você encontrar Deus. Porque é interessante, né? Eu já li a Bíblia algumas vezes. Todo mundo aqui já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse? Quem já leu, levanta a mão, deixa eu ver. Poucos irmãos, né? Vamos ver se a gente faz um propósito aí em 2024 de lermos juntos, né? Eu já li completa umas 10 vezes, mas, né? Já li vários livros para estudo mesmo, né? Até por devocional para mim não perder. E a gente precisa, irmãos. Mas a minha Bíblia está no celular, tudo bem. Leia a sua Bíblia no celular, mas não deixe de ler a palavra, sabe? Medite nela, né? Porque ela que vai estar direcionando sua vida. Ore antes de ler a Bíblia. Peça ao Espírito Santo. Fala comigo. Me dá entendimento. Me dá sabedoria. Porque, queridos, você vai conseguir contemplar a presença de Deus, a glória de Deus. E você vai descansar na presença do Pai. Aleluia. Seja constante. Jesus diz lá em João 15:15, eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim, eu nele, esse dará muito fruto. Pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Então, nesse tempo, queridos, hoje, eu quero orar com você, para que você peça ao Senhor isso. Senhor, me dá constância na minha fé, me dá fortalecimento. Me ajuda, se tantas coisas têm me distraído, e a minha raiz está aparecendo já aqui, né? Queridos, e raiz é um negócio forte. Tinha um coqueiro ali, se vocês olharem na saída, ainda tem as marcas da raiz. A gente precisava arrancar ele, mas foi tão difícil. Para arrancar o final, os meninos cavaram, porque eu queria tirar inteiro para a gente plantar do outro lado. Eles cavaram 2 dias, nós pagamos uma pessoa para ajudar. Não saía. Aí eles amarraram uma corda no coqueiro, amarraram no carro do pedreiro, que é aí que arrancou o resto. Infelizmente, não saiu toda a raiz. Infelizmente, o coqueiro não vingou, nós plantamos do outro lado e ele morreu. Porque diz que o coqueiro, ele tem na raiz um centro, né? Que se for cortado aquilo, ele morre. Né? Não sei o nome científico. Mas eu vi como a força da raiz é importante. E o que o Senhor quer para você é que você esteja enraizado. A raiz, gente, está para baixo. Ninguém sabe do tamanho da raiz de uma árvore, mas Deus sabe. E só você sabe o tamanho da sua raiz em Deus, do seu fortalecimento. E eu quero orar junto com vocês nesta manhã, para que Deus, né, tire toda a distração, todo o mal, e que as suas raízes fiquem fortalecidas no Senhor nosso Deus. Amém? Aleluia. Feche seus olhos.
Aleluia. Nós vamos orar, depois nós vamos cantar uma canção com o Vinícius. Pai querido, nós estamos aqui na Tua presença, ministrando a Tua palavra. Deus, eu sei que não é fácil às vezes nós pararmos, descansarmos, porque isso está acontecendo comigo também. Às vezes a gente corre tanto, quer fazer tudo, quer dar conta de tudo. E não enxergamos, Senhor, que muitas vezes isso está sendo prejudicial à nossa vida. E principalmente à nossa vida espiritual. Porque o nosso coração precisa estar em Ti. A nossa força precisa estar em Ti. A nossa fé, Senhor, precisa estar em Ti. Aleluia. O Senhor quer, Pai, que... Aleluia, mesmo que o barco esteja sendo açoitado, o barco da nossa vida, pelo vento, pela chuva, aleluia, o nosso coração descansa em Ti. Oh Deus, eu não sei o que cada um está passando, quais são as suas necessidades, quais são as suas aflições, mas que nesta manhã eles saiam daqui, Senhor, aleluia, com seu coração renovado, e pedindo a Ti, Senhor, esta força. Pai, aquele que está atribulado, que entrou aqui extremamente preocupado, aquele que tem situações para resolver nesta semana, Senhor, aleluia, dá direção, dá paz, que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais, para ouvir a Tua voz, para ouvir a Tua direção, Senhor, que toda seta do mal seja quebrada em nome de Jesus. Pai, como o Senhor falou conosco nesses 2 desenhos proféticos, usou aquelas pessoas, que era uma mensagem não só para mim, mas para a igreja, aleluia, nós profetizamos que o Ministério Ebenezer, Senhor, que cada membro deste lugar, seja enraizado em Ti, seja fortalecido em Ti, Pai, que toda distração, que toda malignidade que nos afaste de Ti, seja repreendida em nome de Jesus, e que a unção do Teu Espírito Santo venha fortalecer cada um dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Glória a Deus. Sonda-me, Senhor, e me conhece.